Estamos alinhados com a visão do conselho pastoral dessa igreja, nessa marcha de alcançarmos 300 células, construção de templo, alcançar 120 mil pessoas em São Mateus. Vamos lá, então, ao texto. Se você achou aí na sua Bíblia, Daniel, no capítulo 3, então acompanha, por favor, a leitura. Eu vou ler o capítulo inteiro. Tá bom? Se você achou, diga amém. Amém. Não, tem gente que ainda não achou. Vou dar um tempo para você. Daniel, capítulo 3. Vamos lá? Eu vou ler. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas.
E os 3 homens vestidos com seus mantos, repita comigo, vestidos com os seus mantos. Repita, calções, turbantes e outras roupas. Foram amarrados e atirados. Repita, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos. Repita comigo, desamarrados e ilesos. Andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Glória a Deus, irmãos. Tem algum glória a Deus aqui nessa noite? Em primeiro lugar, nós comunicamos, irmãos, como membros dessa igreja, que estamos focados e vamos maximizar a nossa vida para que esse alvo das 300 células seja alcançado rapidamente. Que esse templo seja construído. Que esse povo aqui de São Mateus seja alcançado para Jesus e para a glória de Jesus. Em primeiro lugar, quando nós estabelecermos limites. Escreva isso. Esse pessoal aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, estabeleceram limites. Se você olhar lá no capítulo 1, você vai ver que eles aturaram uma porção de coisa. Eles foram levados cativos para a Babilônia, um ambiente horrível. Tinha mais de 3.000 deuses naquela época. E Nabucodonosor, esse rei esquizofrênico, achava-se também um deus. Ele achava que ele era um deus. Ele fez essa estátua de 27 metros, 2 metros e 70 centímetros de largura. E ele queria que todo mundo o adorasse. Esse pessoal foi levado cativo para essa terra. E eles tiveram que ser submetidos a uma porção de coisas, a processos. Eles tiveram que aprender um outro idioma, eles tiveram que aprender com uma cultura nova, eles tiveram que fazer uma porção de coisas. Até o nome deles, lá no capítulo 1, verso 9, diz lá: entre eles estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora veja isso, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar. Olha que maravilha, já pensou? Se o seu nome é Daniel, você vai se chamar agora Beltesazar. Segundo nome, não é? Ao nome de Ananias, Sadraque. Olha aí uma sugestão, não é? Sadraque. A Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Sem problema algum. Mas quando o negócio chegou, a bola dividiu entre adorar a Deus ou se prostrar à imagem, a ceder, eles falaram: não, até aqui a gente vai, daqui em diante a gente não vai mais. Então,
A minha pergunta que eu submeto para você nessa noite é: você tem estabelecido limites na sua vida? Gente que está focado, gente que está debaixo de autoridade pastoral, gente que está ligado à visão, estabelece limites. E aí então eu submeto para você nessa noite: como estão todas as áreas da sua vida? Área emocional, profissional, espiritual, social, relacional. Você tem estabelecido limites? Sadraque, Mesaque e Abednego estabeleceram limites. Eles disseram: olha, até aqui a gente vai, daqui em diante a gente não vai não. É inegociável. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão negociando tudo. Um dos grandes desafios da igreja, e o nosso pastor sabe exatamente disso, é que nós podemos negociar tudo quanto se refere à metodologia, mas quanto à mensagem não. Tem gente diluindo mensagem para se tornar atrativo. Isso é uma coisa inegociável no reino de Deus, é a mensagem do Evangelho. Sem Jesus você vai para o inferno, e só Jesus pode livrar você, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade da vida. Essa é a mensagem inegociável do Evangelho. Agora, metodologia não, metodologia toda ela é negociável. Os irmãos estão entendendo isso? Nós, como membros dessa igreja, precisamos estar flexíveis a metodologias, mas mantemos a mensagem do Evangelho. Sadraque, Mesaque e Abednego estabeleceram limites. Eu submeto para você nessa noite que você faça um check-up na sua vida. Eu também na minha. E que nós estabeleçamos limites. Tá bom? Segundo lugar, a gente comunica que estamos focados. Não somente quando nós estabelecemos limites, mas também quando somos unânimes no propósito de servir a Deus. Repare que no verso 16, quem é daquele tempo que tinha jogral na igreja? Eu estou com 53 anos, será que ainda tem? Graças a Deus, né? Irmã Ivete, não é? Irmã Adonias, 69, estou vendo os irmãos, não é? Tinha um jogral, não é? Então a gente via, sabe que os irmãos não sabem o que é jogral? Quem não sabe o que é jogral? Rapaz, a pastor Andressa. Botava assim um pessoal, né, 4, aí tinha umas leituras, tinha 1, 2, 3, 4, aí tinha assim, você lê aqui agora, não é? Vai 1, aí agora leu 4, aí leu 2, leu 3, todos, aí todo mundo junto, né? Aquele negócio, né? Aquele negócio fantástico, né? Então aquilo já, déjà vu, não é? Era aquele negócio, né? A gente então fazia um jogral, era um negócio fantástico. A ideia do verso 16 não é que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram um jogral, tipo o que está escrito lá. Eles responderam a Nabucodonosor dizendo: olha, nós não precisamos. Eles não fizeram um jogral e não era parte assim, todos agora, todo mundo falando, vai, então 1, 2, 3. Nós não precisamos responder, não é isso. O meu ponto aqui é este. Uma coisa é uniformidade, outra coisa é unanimidade. Obviamente Sadraque, Mesaque e Abednego eram pessoas diferentes, eles tinham seus dons, seus talentos, eles tinham suas personalidades. O nosso desafio, se estamos focados na visão desta igreja, irmãos, é permanecermos unânimes. Porque uma coisa é uniformidade. Uniformidade tem a ver com uniformes. Os nossos filhos colocam uniformes para ir para a escola. Algumas delas exigem isso, certo? Uniformidade tem a ver com uniforme. Unanimidade tem a ver com direção. Uma vez que a direção pastoral dessa igreja nos submeteu a uma visão, nós precisamos estarmos unânimes, marchando passo a passo em direção ao cumprimento dos objetivos. Sendo unânimes, trazendo a nossa contribuição lá na nossa célula, trazendo a nossa contribuição na nossa vizinhança, trazendo a nossa contribuição nos ministérios dessa igreja. Valorizando as diferenças. Eu gosto muito de música. E tem sido uma bênção poder estar aqui nesses dias. Eu ainda não sei o nome de todos, mas se o tecladista quiser tocar lá, ali, ele vai ali e tocar lá. Se nós tivéssemos um saxofone tenor que é afinado em mi bemol, aliás, em si bemol, ele teria que tocar o si bemol para emitir o mesmo som do teclado. Você sabia disso? Se ele se tocar lá num sax tenor, não vai produzir o mesmo som da nota lá daquele piano, daquele teclado. Se for um sax alto, né, afinado em mi bemol, o sujeito vai ter que tocar, o instrumentista vai ter que tocar a Fá sustenido, porque senão não vai emitir o mesmo som. Qual é o meu ponto? Nós somos pessoas diferentes, nós trazemos a nossa contribuição, mas uma vez que decidimos a direção como igreja, e aí, irmãos, nós não temos tempo para perder, a não ser sermos unânimes no propósito de alcançar a visão.
Sadraque, Mesaque e Abednego estavam unânimes no propósito de comunicar que eles estavam focados. Apesar das circunstâncias, eles comunicaram isso claramente. Nós não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Terceiro lugar, nós comunicamos, irmãos, que estamos focados não somente quando nós estabelecemos limites, ou dizemos para todo mundo que estamos unânimes no propósito de servir a Deus, mas em terceiro lugar, quando nós verdadeiramente confiamos em Deus. O verso 16, eu vou habitar nele mais um pouquinho, ele diz, olha, o Deus que nós servimos pode nos livrar. O nosso Deus é capaz de nos livrar. O texto no hebraico é absoluto. Ele não há diante dele qualquer tipo de barreira que vá detê-lo de agir se ele quiser, porque ele tem poder absoluto sobre todas as coisas. Você pensa que você é grande, que você é rei aqui da Babilônia, que você vê essa estátua enorme, que você tem um exército magnífico, que você nos trouxe cativo para cá. Saibas tu que o nosso Deus pode nos livrar. Não há nada que possa interromper ou possa deter a ação do nosso Deus. E nós confiamos nele. Agora, confiar dói, não dói? Confiar dói, eu sempre digo isso. Confiar dói. Estica, gente. Estica, gente. É mais fácil dito do que exercitado. Eu sei disso. Não é? Quando nós temos problemas dentro da gente mesmo. Quando a gente está enfrentando problemas na área interpessoal, quando temos problemas na área espiritual, na área social, na área profissional, é uma série, uma gama de problemas, é mais fácil dito do que exercido, eu sei disso. Mas nós ainda podemos e devemos confiar no nosso grande Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram em Deus. Ele diz, olha, o nosso Deus pode nos livrar. Quarto lugar, não somente nós devemos estabelecer limites, nós devemos também, sermos unânimes e confiar em Deus, mas também reconhecer a soberania de Deus. O próprio verso 16 diz lá, ele pode nos livrar, e se ele nos livrar da tua mão, amém, mas se ele não nos livrar, amém também, não é? A gente de alguma forma vai ficar livre de você, Nabucodonosor, porque o nosso Deus pode livrar-nos, e ele nos livrará da tua mão, ó rei, mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto, nós não vamos ceder. Ou seja, esse pessoal aqui nos ensina que quando a gente verdadeiramente comunica que estamos focados, nós reconhecemos de fato a soberania de Deus. Eu acho que eu já contei isso aqui, quando nós chegamos no Rio de Janeiro, eu tive um contato com a secretária da igreja, uma delas, que ela disse assim para mim, ei pastor, então hoje o senhor veio pegar a bênção? Num domingo vai pegar a bênção? Como é que é pegar a bênção esse negócio? Não, a gente vem na igreja para pegar a bênção. Hã? O conceito de vir no prédio para pegar a bênção. Como é que é o negócio? Eu disse, eu pensei que eu peguei a bênção em 1973, quando eu me converti, não é, aos 9 anos de idade. Eu disse, como é que é isso? Aí ela tentou explicar, eu disse assim para ela, mas como é que é esse negócio? Por exemplo, me diga aqui, se você não tivesse problema financeiro nenhum, se você morasse num lugar muito legal, num palácio, se tivesse helicóptero e tal, dinheiro não é problema, você estaria aqui hoje? Ela disse, não. Pelo menos foi honesta. Não é? Eu disse, mas como é que é isso? Eu comecei a fazer uma série de perguntas para ela e eu disse para ela assim, vem cá, numa escala de 0 a 10, se Jesus fosse o número 3, você estaria ainda crendo nele? Você crê em Jesus por causa do medo do inferno? Ou porque ele é o grande médico dos médicos? Ou porque ele é Senhor, pelo sacrifício único, salvífico na cruz do Calvário? Deus ainda está devendo algo para a irmã? E a pergunta derradeira foi, quando é que Jesus será suficiente para a irmã? O teólogo disse, o tipo de Deus que cultivamos determina o tipo de vida que levamos. Tem gente que crê num Deus que está abaixo deles, que está obedecendo ordens, está determinado que agora... Já viu esse tipo de coisa? Não é? Esse Deus é capaz de fazer algumas coisas, mas não todas, porque está debaixo de você.
Por exemplo, os gnósticos, eles creem que Deus é muito santo, puro, justo e bom, está muito acima. E eles não vivem, consequentemente, uma vida alienada, porque esse Deus santo, puro, justo e bom, ele não tem como interagir com a gente. Mas o Deus da Bíblia é um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Segundo Peterson, ele se mudou para a vizinhança. E ele decidiu habitar dentro de nós. O texto sagrado de Gálatas nos garante isso. Nós já estamos o quê, irmãos? Crucificados com Cristo e vivemos, não mais nós, mas Cristo vive em nós. Ele decidiu habitar em nós, mas Ele é Senhor. Ele continua sendo Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego comunicaram isso claramente. Gente que está focado, é gente que comunica. É o seguinte, olha, nós cremos em Deus, Ele pode nos livrar, mas seja feita a vontade do nosso Deus, em todas as áreas da nossa vida. E que através do cenário que Ele criou, Ele receba a glória. E no caso aqui, foi um cenário terrível, não é? Você está diante de um rei esquizofrênico, a ponto de ir para uma fornalha. Ele disse, não, nós não vamos negociar, Ele vai continuar sendo Senhor. Uma outra característica que nós aprendemos aqui, não somente que eles estabeleceram limites, eles foram unânimes, eles confiaram em Deus, eles reconheceram a soberania de Deus. Em quinto lugar, eles deixaram os resultados com Deus. Irmãos, nós devemos maximizar todo o nosso tempo, todo o nosso talento, todo o nosso tesouro, membros da nossa igreja. Irmãos, vamos fazer isso. Acertar o passo, vamos maximizar cada minuto, cada cenário, cada recurso. Mas vamos deixar os resultados nas mãos de Deus. Vamos deixar os resultados nas mãos de Deus. É Ele que está no controle absoluto de todas as coisas. Eu gosto muito de maximizar. Eu não gosto de ficar com aquele negócio assim, mas se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse dado aquele telefonema? Eu não gosto de ficar com dúvida, portanto a gente maximiza todas as coisas. E se eu tivesse dado uma virada na página? E se eu tivesse dado aquele telefonema, enviado essa mensagem? E se eu tivesse checado isso? Não é? Às vezes, por exemplo, a gente está precisando de um emprego. Poxa, a gente espera que a pessoa ligue para a gente poder ser empregado. Não. Entrega lá o currículo, bate na porta, vai lá, conversa, entendeu? Faça a sua parte. Veja-se 20 anos depois desse dia e olhe para trás e diz, não, eu maximizei tudo que estava nas minhas mãos e eu deixei tudo nas mãos de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram exatamente isso. Eles deixaram os resultados nas mãos de Deus. Eu estou terminando, faltam só 2 pontos. Irmãos, esse texto de Daniel 3 diz que então eles não cederam, eles estabeleceram limites, eles foram unânimes, eles confiaram em Deus, eles reconheceram a soberania de Deus, eles deixaram os resultados com Deus. E a Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha. Eu pedi aos irmãos para repetirem, não é, a forma com a qual eles se encontravam. Roupas, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas. Eu espero que você não tente tacar fogo. Você já sabe que pega fogo. Talvez você não saiba, mas o cabelo, você pega fogo no cabelo. Alguém já viu isso? Cheira, é um negócio, pega fogo rápido. Não faz isso não, tá? Você vai ficar careca rápido. Não é? A Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha. E o que aconteceu? Nabucodonosor olha de fora e vê 4 homens. Você já parou, já viu o pessoal no carro? Lá no Rio de Janeiro a gente tem, esse carro está protegido pelo 4º homem da fornalha. Você já viu isso? Tem um adesivo no Rio de Janeiro assim, como a gente precisa desse 4º homem agora no Rio de Janeiro, irmãos? O negócio está feio lá. Esse carro está protegido pelo 4º homem da fornalha. É preexistência do Senhor dos Senhores, que nunca deixou de existir, irmãos. Esse 4º homem da fornalha era Jesus. A Bíblia diz em Mateus 28:20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa a fornalha que você esteja. Aliás, a Bíblia não nos garante que nós não vamos estar em fornalhas. Jesus nunca prometeu que não haveriam fornalhas na vida da gente. Ele disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas uma coisa que ele prometeu, e eu quero que você seja relembrado nessa noite, ele não prometeu que nós não teríamos fornalhas, mas ele prometeu que ia entrar em todas elas com a gente. Ele está entrando na fornalha com você nessa noite. Seja qual for a área que você se sinta dentro da fornalha,
Seja na área interpessoal, seja na sua área emocional, na sua área espiritual, na sua área profissional, seja a fornalha que você estiver nessa noite, o Senhor dos Senhores está dentro dela com você. Sadraque, Mesaque e Abednego experienciaram a presença bendita do Senhor Jesus. Dentro da fornalha, era o quarto homem da fornalha. E é interessante isso, reparou isso? Nós temos um processo ocidental de tentar resolver os problemas, é um negócio impressionante. A gente quer que a gente não seja exigido, ou que a gente seja submetido a entrar nas fornalhas. Seria tão bom que a gente não tivesse esse problema com esse filho. Seria tão bom que eu não tivesse enfrentado esse problema no casamento. Seria tão bom que eu não tivesse que ter que responder a esse processo. Seria tão bom que eu não tivesse que ser submetido a essa situação. Seria. Seria tão bom que eu não estivesse encontrando agora uma saúde muito precária, se eu estivesse exercendo uma função tão ruim dentro da minha profissão. Seria tão bom. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, fique em paz. Sabe por quê? Porque os processos de Deus são diferentes dos nossos. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles precisaram entrar na fornalha, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo, para serem libertos do problema que eles estavam tendo fora da fornalha. Talvez seja exatamente isso que o Senhor está fazendo com você. Ele permitiu que a fornalha seja estabelecida na sua vida. E a Bíblia diz que eles entraram atados. Você viu lá? Eles entraram atados dentro da fornalha. E foi só quando eles entraram dentro da fornalha que eles foram libertos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Preste bem atenção nisso. É muito mais estar dentro do processo do que fora ou com a resolução dos problemas. Porque é através do processo da resolução do problema que nós nos parecemos mais com Jesus. É através do problema, durante a resolução dele que nós nos achegamos mais a Deus. Que nós nos ajoelhamos mais o nosso joelho. Que nós dependemos mais do Senhor. Que nós abrimos mais a nossa boca e dizemos que Ele é o único Deus. É quando a gente fala para o vizinho nosso e diz, não, o Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É através da resolução do problema, mais do que o resultado. Foi só quando eles entraram na fornalha que o problema foi resolvido. Se tiver algum médico aí, você bota uma camisa de força nesse pastor. Que história é essa? É verdade. Ao invés de nós reclamarmos que estamos enfrentando problemas, nós deveríamos louvar a Deus que estamos cheios de problemas. Essa que é a verdade. Porque vai ser através da resolução desses problemas que nós seremos libertos das cordas que estão atando a gente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o nosso grande Deus, em último lugar, é aquele que regula a temperatura da fornalha. Porque o fogo, preste bem atenção, foi o suficiente para queimar as cordas que estavam atando Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não foi excessivo demais a ponto de queimar o corpo deles e as roupas deles. É o Senhor quem controla. O teu grande Deus sabe que você está numa fornalha, porque Ele está dentro dela contigo. E é Ele quem regula a temperatura dela. Alguém regulou a temperatura dos ar-condicionados desse templo. É o Senhor que está regulando a temperatura da fornalha. E ela não será mais do que você possa suportar. Ela vai ser suficiente para desatar as cordas que estão atando você nos problemas que você está enfrentando. Mas a fornalha não vai queimar você, porque Ele ama você. Ele quer que você seja maximizado para a glória dele. Sabe por quê? Porque a bênção não vai ficar só em você. A Bíblia diz que Nabucodonosor, naquela época da Babilônia, você não cancelava um decreto
simplesmente cancelando, você tinha que fazer um outro decreto. Nabucodonosor fez um outro decreto e promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus, o testemunho de Deus, a pessoa de Deus foi conhecida muito mais com a promoção de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas eles tiveram que entrar dentro da fornalha e confiar que o nosso grande Deus é aquele que regula a temperatura da fornalha. Então, Terceira Igreja Batista, nós membros, essa palavra para a gente, pode vir, o tecladista pode começar a tocar, nosso pastor vai assumir. Essa palavra para a gente, membro, nós temos pastores sobre nós nessa igreja. Existe uma visão, nós membros, vamos comunicar claramente para São Mateus, que nós estamos focados no cumprimento da visão desse final de semana. Foi mais uma vez lembrado para a gente. A gente vai dizer para todo mundo que a gente está focado. Primeiro, quando nós estabelecemos limites. Segundo, quando a gente continuar sendo unânimes. Terceiro, quando a gente confiar mais em Deus. Quarto, quando a gente reconhecer a soberania de Deus. Quinto, quando a gente deixar os resultados com Deus. Sexto, quando a gente confiar que é Ele quem controla a temperatura da fornalha. E sétimo, quando os resultados maximizarem a glória do Senhor através da nossa vida. Eu quero isso. Você quer isso como membro da igreja? É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero convidar você a ficar de pé. Pastor Adonias, nosso pastor, por favor. Fechar seus olhos nessa hora e adorar, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados. Você pode erguer agora a tua mão mais alto que você puder, querido. Fechar seus olhos e clamar tão somente ao Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio de todas as coisas, aquele que regula a temperatura da fornalha. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o
tudo aquilo que o diabo tem tentado contra a tua vida. Nessa hora, em nome de Jesus, com toda a autoridade que nos foi dada pelo sangue precioso na cruz do Calvário, você vai declarar: todo inimigo que se levanta por terra, em nome de Jesus,